Boa tarde, amigos, donos da bola desta segunda-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Eu já vou chamar a enquete interativa. Antes faço aqui um pedido oficial de desculpas ao senhor Lionel Scaloni. Scaloni, eu exagerei, Scaloni. Realmente, quando eu falei que fica um lado vazio da caixinha de fósforo, do teu currículo, não, fica metade de um lado vazio, metade de um lado vazio. Agora, o trabalho que tu fez com um time que não é o melhor do mundo, especialmente na reta final da Copa do Mundo, é elogiável. É elogiável. A atuação digna, madura, gigante da Argentina contra um time que é mais qualificado. O Scaloni dobrou o técnico da França e o Messi colocou o seu nome no hall dos gênios, dos gigantes do futebol. Parabéns a todos os irmãos, a todos os argentinos e aqueles que torceram para a seleção da Argentina pelo tricampeonato da Copa. A gente vai falar sobre Copa do Mundo, tem ensinamentos para a seleção brasileira também e a gente vai falar de Suárez. Primeiro contigo, depois na enquete. Taigor Jank, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O nome de Luizito Suárez volta a ser falado agora no Grêmio. Na sexta-feira à tarde, a gente trouxe a informação de que o jogador que não se acertou com o futebol norte-americano teria sido oferecido ao Inter, e foi oferecido ao Inter, que recusou negociar com este jogador. Logo depois, a direção do Grêmio acabou confirmando que o Grêmio retomou as conversas com Luizito Suárez. Ainda conversas muito preliminares, Meneghetti. O nome do jogador foi oferecido a outros clubes do futebol brasileiro e a tendência é que exista uma concorrência. Mas o Grêmio voltou a conversar e voltou a colocar na mesa a proposta que havia colocado antes da eleição. Valeu, Taigor. Enquete interativa na live do YouTube, chamando você para participar conosco. Você contrataria Luizito Suárez para o seu time? Sim. Ele vale o investimento? Sim. Mas reduzindo o salário? Não, não é mais o mesmo jogador. Participe conosco. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Pois então, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Ribeiro Neto. Assim, que felicidade é essa, Ribeiro? É segunda-feira, né? O cara tem que começar a motivar. É isso aí, bem. Passa rápido. Então, assim, ó, eu tenho dois sentimentos, cara. A minha tendência óbvia é votar, por exemplo, na do meio, sabe? Que eu acho que ele poderia agregar muito. Ele agregaria engajamento para a torcida, né? Acho que o torcedor do Grêmio precisaria isso. Eu acho que agregaria o time, porque, querendo ou não, ele é um jogador que, embora tenha uma idade já elevada, ele parece ser ainda um cara competitivo, parece ser. E o Grêmio não tem, já tem um centroavante que também tem outra idade, mas tem problemas com peso. Só que, cara, é muito dinheiro, Meneghetti. É muito dinheiro. E se é verdade que o Grêmio está com probleminhas, até de última hora, que a nova gestão não sabia, eu acho uma contratação de alto risco. Mas só um parênteses, antes de passar para o César JB, como assim não sabia, né? Os balanços trimestrais foram sendo divulgados mês a mês, o Grêmio só foi aumentando. Tudo bem que pode ter lá uma surpresa, uma receita comprometida aqui, uma coisa ali. Nós já estávamos falando aqui há mais tempo que o Grêmio iria pagar uma premiação extra ao seu grupo de jogadores para subir para a Série A. Então, este ar de surpresa da atual gestão, cara, não me soa legal, vendido, entendeu? É o que está sendo vendido. Posso ler o futuro rapidinho, Ribeiro? Claro. Posso ler o futuro? Boa. A gestão Guerra termina em 3 anos. Se assumir um outro presidente que não seja parceiro dele, sabe o que o presidente vai dizer? Fiquei surpreso. Uma bomba Fiquei por dia. apavorado. Estou desarmando uma bomba por dia. Voltamos a dialogar com o mercado. Foste brilhante. É sempre assim. Foste brilhante. Nem vou falar mais, César. Não, Hoje eu nem posso falo dizer mais nada. não é uma exclusividade do Grêmio. Não, no Inter era assim. Não é. Claro O que presidente não. Medeiros Gestão assumiu. pública é assim também. O presidente Medeiros assumiu, e óbvio, aí com todos os ressalvos, ele assumiu um time na Série B, mas também não estava tudo errado, não estava implodindo o Beira-Rio. E aí tá tudo errado. Aí o presidente Medeiros fez uma gestão muito importante. O que aconteceu quando o Barcelos assumiu? Não, tá tudo errado. Sabe o que vai acontecer quando o outro presidente assumir quando o Barcelos sair? Vai dizer que tá tudo errado. Sabe o que eu vou te dizer então? Agora tu vai te lembrar de um negócio, tu vai dizer, eu acho que nessa vez você vai me dar razão. Isso acontece na iniciativa privada, por mais top que seja a gestão, Top. O cara não troca o mindset, entra lá na iniciativa privada e tudo que foi feito aqui é errado. Vamos mudar tudo, vamos mudar e bota DJ, CCD. Quero dizer que já aconteceu nesse programa. Tava aqui, ó, o negócio tava top. Nós já mudamos. Aí chega um gestor Nós e já muda mudamos. tudo e faz isso aqui. Nós já mudamos a pauta, tava indo bem. Vamos lá, Tava indo bem. Ele que mudou. Nós Luizito mudamos Soares. a pergunta é, Luizito Soares, o que eu penso? Eu quero me despedir de vocês.
aqui me despedir, porque eu tô indo pro aeroporto. Tá? Por quê? Porque eu vou receber o Luiz Soares. Ah, ele tá chegando aí? Não sei se tá, mas eu já tô me dirigindo ao aeroporto porque eu vou ficar emocionado com isso. CCD. O Esse é Ribeiro, o perigo. Ribeiro, Esse é o mas perigo. mas deixa eu sofrer, deixa eu pois é, eu sentir, sei disso, eu sei Ribeiro. disso. Eu precição me emocionar. Ontem, Ribeirinho, ontem o presidente entrou ao vivo com o Pfeiffer na Guaíba, Opa. que aqui a gente dá crédito, nós não roubamos nada de ninguém, e disse que o jogador de fato foi oferecido, mas que ele não queria criar falsas expectativas da Mas já torcida. criou! Que é o que o César Ele quer tava criar a dizendo. expectativa verdadeira. É, não quer criar falsas falsa, quer expectativas. criar verdadeira. Tratou o negócio como pouco provável, disse ter chances remotas de acontecer e que sozinho o Grêmio não tem como bancar um Sabe o que milhão que eu e acho meio que ele estranho? Só ganha. parei, sabe o que eu acho estranho disso aí? Porque ele estava sentado aqui nessa cadeira aqui, ó, o dia quando vazou. Eu nunca vou achar que o presidente Guerra iria fazer uma proposta para um jogador apenas para ganhar uma eleição. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da forma intencional como vazou. E isso foi dito pelo assessor da campanha do Guerra para nós. Diz para mim, diz para o César, não sei se chegou a dizer para o JB, de que vazou naquele horário a informação quando o Guerra estava no Donos da Bola, porque a gente sabe, nós aqui sabemos da repercussão, da audiência e do quanto esse programa ecoa. Então, o vazamento é que foi intencional. Mas aquele dia ele disse que a contratação era difícil, mas não fez todo esse discurso aí do JB, não quero criar falsa expectativa, o Grêmio só contrata se tiver parceiro. Claro, a eleição era 24 horas depois. Eu sou César. calejado, tá, gente? Eu sou calejado. Eu sempre conto isso, eu tenho uma participação que foi terrível para o torcedor do Grêmio, foi quando eu era dirigente e nós tentamos o Ronaldinho. E houve uma decepção gigantesca, o que me deixa muito triste e faz eu ter que ir... Ali havia outros ingredientes, né? Mas eu... Em primeiro lugar, mas o Ronaldinho é maior que o Luizito Soares. Isso, mas eu fui muito a psiquiatra por causa disso, pela tristeza que o torcedor do Grêmio teve. Aí depois veio o Cavani, o episódio Cavani, alimentado de alguma maneira e que também... entristeceu. Alimentado pelo Ou ex-presidente seja, Bolzan. Ou seja, eu tenho feridas abertas. E, é E eu isso não que tô pode brincando. acontecer. Aliás, eu falei para o próprio Eu só queria... ainda candidato que Isso. não podia E acontecer. eu lembro da tua manifestação e tu pensou certo. Só que existe uma coisa que não adianta a gente tentar mudar, que é sentir. Quando surge o nome do Soares, nós amamos futebol. O que tu pensa quando surge o nome do Soares? Porra, imagina o Soares jogando em Porto Alegre. Ou tu não pensa isso? Eu acho Não que é engaja uma, muito. não é uma coisa que tu diga assim, a gente pode, Meneghetti, ser muito frio na análise, talvez o custo-benefício, mas vamos pro fato maior, pro fato do torcedor. Cara, Grêmio e Aimoré 50 mil torcedores. o Soares é uma marca mundial. O Soares não é o Ronaldinho? Não é o Ronaldinho. Hã? Isso dura os 2 jogos, os 50 Aí mil vai na arena. depender. Tá, Zubin, vamos lá. JB, quero te ouvir. Tu contrataria o Soares? Assim, curto e grosso, se a resposta for sim ou não, não. Porque para mim é o seguinte, eu sei que ele é muito bom jogador, mas o risco do negócio ele é gigantesco. Vou tentar contextualizar o meu ponto aqui. A situação é a seguinte, o Soares pode vir aqui e entregar muita coisa, a gente diz assim, que baita centroavante, tá com 36 anos, que faz dia 24 de janeiro, mas ainda entrega muita bola, ainda mais no futebol brasileiro. É verdade, mas é que tu entende que o preço da incerteza é muito grande, eu não sei se eu estou conseguindo... Sim, não, tá certo, eu entendi. Tipo, é uma dúvida muito grande, eu não acho que o Soares vai ser mediano aqui no Grêmio. Eu acho que ou ele vai ser monstruoso, ou ele vai ser... usar um termo que eu não gosto, patético, pífio, sabe? Um cara que assim a gente vai dizer, meu Deus, como é que o Grêmio paga 1,5 milhão para esse cara? Vamos tentar se livrar de uma vez com ele. Então, como essa dúvida ela é muito grande, e não pela qualidade dele, e sim pela idade, eu não necessariamente faria o negócio. Mas aí, cabe uma ressalva aqui. Quantos anos tem o Hulk? Que a temporada passada foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Acho que é 35. Eu só quero falar, me permita, só quero dizer, eu vou de encontro ao que diz o JB e eu acho que o Grêmio deveria, se tiver condições, contratar o Luizito Soares. Eu acho que o torcedor do Grêmio também precisa desse carinho, deste afago. No momento em que o Grêmio passa por um rebaixamento, né, primeiro o Grêmio vem de uma conquista de títulos do começo da gestão Bolzan. Depois, isso gera uma expectativa que aquilo perduraria. E tem um momento que dura 2, 3 anos, depois o Grêmio mantém uma hegemonia local, e aí começa um declínio técnico até
o desastre do rebaixamento. Aí o Grêmio não só tem o desastre do rebaixamento, como toma a decisão equivocada, e isso machucou o torcedor, de manter o seu status quo, de manter tudo, o departamento de futebol, o treinador, praticamente todo o grupo de jogadores, e faz uma Série B cambaleante a ponto de ter que trocar de técnico no meio da Série B. Tem que trazer o Renato. Então, assim, o torcedor do Grêmio está ferido, está machucado. O Luizito Soares poderia reparar um pouco disso. Tecnicamente, dentro de campo, existe o risco. É claro que existe o risco. Mas eu acho que vale mais a despesa, não é nem investimento. Por quê? Porque o investimento é quando tu vai retomar esse dinheiro ali na frente com uma outra venda. Não vai vender mais esse jogador. Ah, pode tirar a camisa, marketing, plano de sócio. Tá bem, vai diminuir o tamanho da despesa. Mas eu prefiro ter um Luizito Soares ganhando 1,5 milhão por mês do que ter 3 Ferreira. Então dá para o Grêmio ter um equilíbrio entre diminuir a folha de um lado para trazer um jogador desta envergadura. E mais, eu acho que tecnicamente ele ainda daria uma boa resposta. Tu tocou num ponto. Não brilhante, mas uma boa resposta. Tu tocou num ponto, que é o torcedor, o anímico do torcedor. O torcedor do Grêmio tá abatido, tá machucado. sei. E Esse por episódio da segunda divisão e essa construção do ano de 2022 deixou o torcedor do Grêmio sem autoestima. Mas, César, o Meneghel toca numa situação que, para mim, ela é relevante, ela é correta, só que tu pode amenizar o risco. O risco sempre haverá, mas tu pode amenizar ele com uma famosa entrevista. Olho Também no acho. olho. Eu Entendeu? acho que vale isso. Só porque não. Mas eu acho que vale a Só vou conversa. dizer. O Douglas Costa também é um case. Tu traz o Douglas Costa custando uma fortuna. A imagem que tínhamos é, o Douglas Costa, um cara que jogou na Bayern, jogou na Juventus, entendeu? Mas ele... Mas tem um detalhe, né? Aí entra a entrevista que tu tá falando. Desculpa, Ribeiro. Douglas Costa, a gente sabia que tava com cartão de milhagem em todo o departamento médico que ele passava da Europa, né? Ele conhece todos os departamentos médicos da Europa, né? Isso só... Esse jogador não, né? Isso só Mas o Grêmio piora sabia. o que parece que não foi feito Foi quando da feito. sua chegada. Foi feito. Foi feito? Mas então ele mentiu, porque ele falou uma coisa e agiu de outra maneira. E é isso que, por isso que existem profissionais para fazer esse tipo de entrevista. Não, tá? Ribeiro. Sabe? Tu sabe tu que tem não que é 2 mais saber 2 é o quanto 4, o Ribeiro. cara quer jogar ainda, Meneghetti. Ribeiro, Não, eu acho que essa conversa é válida. Mas o Ribeiro, peraí. O Ribeiro tá desvalorizando, eu não concordo com isso. Gente, não é, futebol não é uma ciência exata. Peraí, olha só, o Douglas Costa ganhava 3,5 milhões de reais lá na Europa. Ele abriu mão e veio por 1 milhão. Só aí tu já diz assim, peraí, esse cara quer. Tu tem um histórico dele que sempre disse que queria voltar a jogar no Grêmio. Tu tem um cara que está se dispondo a jogar, que ligou para o Jeromel, que pegou o jatinho no dia que ele desceu aqui na casa dele em Eldorado, os dirigentes foram na casa dele, conversaram olho no olho, Marcos Hermann e tal, vazou foto dos dois sentados numa mesa conversando, e ele dizendo, não, eu quero voltar, só não tinha um acerto financeiro. Foi feito tudo. Aí, assim, eu não quero dizer que deu certo a contratação do Douglas Costa, mas não deu certo pelo jogador. Porque o Grêmio fez todo o esforço do mundo para dar certo. Mas aí tu não tem como prever. Mas é exatamente essa tua análise, Não tá? existe. O Ribeiro está querendo uma previsão. JB. Se o cara Não, chegar aqui não, sem o Ribeiro esse contrato, tá- não tem o que fazer. O Ribeiro tem febre. toda a razão, tá? É uma conversa tiraram. com sensibilidade que se faz e que não se faz só no futebol. Não se faz só no futebol. Vou contar um episódio que aconteceu na Bandeirantes para rebater o Ribeiro na chefe. Só colocando, Cuidado, tá? pensa bem, Só vale a pena. colocando. O Ribeiro tem toda a razão. Porque uma coisa é o comunicador, tu tá fazendo uma análise da comunicação do Douglas Costa. O que ele dizia, tu tá fazendo essa análise, o histórico dele, o que tu enxerga. O que o Ribeiro está propondo é algo muito além. Vou te dar um exemplo. Um grupo de psicólogos que vão analisar o perfil dele para saber se ele quer continuar sendo competitivo. Só vou te avisar. Esse não adianta dizer. Isso é muito além de dizer. Esse grupo de psicólogos O Ribeiro falaria tem com toda a esse razão. grupo de futebol não é esse. Talvez um grupo de psicólogos tivesse atendido o Douglas Costa. Talvez um diria o seguinte, técnico grupo- com sensibilidade. Aí sim, É isso que eu tô o dizendo. grupo de psicólogos se o grupo de psicólogos sentasse com o Mário Fernandes agora, o Inter não contrataria Não, ele. não. O CSK Por quê? não contrataria Tu não ele. sabe disso. Porque tu sabe que Tu o Mário não Fernandes é sabe uma pessoa disso. completamente Tu não sabe no mundo disso. dele, Tu não diferente sabe da disso. realidade de todo peraí. mundo. Tu não Nós sabe conhecemos o disso. Mário Fernandes 10 anos atrás. Cuidado. Não, Não, e hoje tu não também. sabe disso. O Douglas Agora é Costa, igual. o que o Douglas Costa mostrou em Porto Alegre? Falta de comprometimento. Comprometimento. Comprometimento é uma linguagem da psicologia.
Tá? É uma linguagem, Futebol JB. não é. Eu não JB, respeito o profissional, não mas o diminui futebol a não é. ciência, O pelo que eu amor quero de dizer é o Deus. seguinte, JB, vou me contar um admira. episódio. Tá, tu vai contar. Pensa bem se vale a pena tu contar. Tu quer dizer o seguinte, sabe o que me admira em ti? É que tu defende tanto o profissionalismo do futebol. Isso que o Ribeiro tá falando não é nem uma conversa, com todo respeito ao Marcos Herman, do Marcos Herman com o jogador. Não, isso eu entendo. é muito mais profundo. Não, o dirigente JB. não tem capacidade. Só pra lembrar, O dirigente JB, não tem só pra capacidade de lembrar. ver isso. Isso Olha, aí é olha psicólogo. olha só como é significativo isso, e a ciência está no futebol, não é por qualquer coisa. O goleiro da Argentina disse em entrevista que ele falou durante 3 dias com um psicólogo da seleção antes da final, porque estava afetando ele os momentos decisivos. Parece que o Brasil não levou psicólogo para... Não levou. Então, assim, isso é uma ciência, gente. Mas isso eu não isso é discordo. negação. Vamos Eu ser não negacionista discordo. aqui, né? Eu só estou querendo colocar o seguinte: não é tão simples assim. Eu acho que é muito simples a gente chegar e dizer que o Douglas Costa. Cara, o Douglas Costa é o seguinte: ele deu todas as provas que ele queria vir, tinha muita coisa para dar certo. isso, Aí, JB. mas eu não acho que seria. É O problema isso, cara. é ele chegar e mudar. Mas JB não é. O que eu quero o que a gente está tentando te dizer é o seguinte: tu tem toda a razão do ponto de vista da comunicação. Só que se tu bota um profissional que analisa ele e diz o seguinte: ele está dizendo isso, ele vai dizer, mas ele não vai acordar às 7 da manhã. O Porque gestor ele dele não diz está, outra coisa. ele não está comprometido. Os caras têm ele técnica não vai. pra isso, JB. Os caras têm estudam. técnica. Os caras estudam 20 anos para Não, olhar não, para ti e eu dizer, respeito tu, por máximo. exemplo, tá? Tu, por exemplo, tu é um excepcional repórter. Tu tem muitas coisas no teu comportamento Que perigo. que podem ser analisadas. Não! E que podem tirar outras situações do teu ambiente de trabalho. A relação é assim. Nós estamos falando de um profissional que ganha 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Não é um óbvio. profissional que ganha 4 mil. Então tu JB. chega, vou dar um A única exemplo, coisa- tá? Vou dar um exemplo só do que eu tô falando do Soares. O Qual é a Tardelli leitura? teve esse episódio, Qual é a assim, leitura, tá? faltou Qual é a uma leitura que leitura. tu tem? Eu e Tudo tu, bem. tá? Nós somos totalmente leigos nesse assunto. E Eu sou um pouquinho mais aprofundado. Não, mas nós somos leigos nesse assunto. Eu respeito o fato de eu ser analfabeto nesse assunto, não tem problema nenhum. Hoje, eu não boto, leigo, analfabeto nesse assunto, não boto pelo histórico o Soares no mesmo lugar do Douglas Costa. Talvez um profissional entre aqui, da área da psicologia, bote o olho e diga o seguinte: ele não vem mais para ser competitivo. Acabou o negócio. Agora, Mas eu acho- se um cara olha, ele tem 36 anos, ele vai acordar às 8 porque ele não gosta de perder para o ímpar. Tá, ele não, vai ser mas campeão. esse daí, Acabou. pelo amor de Deus, gente, eu respeito essa análise, eu acho que ela é válida. A única coisa que eu coloco é, a gente não pode, vai ter coisa que vai fugir do controle, e mesmo se tiver um profissional, ele pode se enganar. Várias outras seleções levaram o psicólogo para a Copa do Mundo e não Tu vai ganharam. diminuir a possibilidade de erro. Foi isso que eu Não, falei, é tipo o amenizar VAR. o É risco. tipo o VAR, tu aumenta. Eu vou contar o episódio que aconteceu contar aqui na mesmo. Bandeirantes. Vai contar. Aconteceu aqui na Bandeirantes, o Baldasso já contou no ar. Baldasso era chefe, olha que loucura. Baldasso e Ribeiro Neto, os dois chefes. Meneghetti, o diretor-geral, colocou essas duas figuras na chefia lá. Aí, lá pelas tantas, o que acontece? Eles tinham crise, mercado brasileiro em crise, já faz muitos anos isso, tá? Muitos anos. Mercado brasileiro em crise. E aí eles disseram o seguinte: não, a gente precisava fazer uma demissão. Tinha que tirar um repórter porque não tinha mais como sustentar e tal, pagar. Aí tinha um que trabalhava pra caramba e o outro que não estava trabalhando. O que eles fizeram? Acabaram demitindo o que não estava trabalhando, e o que estava super dedicado viu o quê? Me mantive no emprego, não tem mais como me tirar. O que o Baldasso conta que o cara fez? Se atirou nas cordas, não deu mais nenhuma informação, nenhuma notícia, não chegou cedo no trabalho e tal. Cara, Que é não isso? é... O que eu quero te dizer que... Tá, mas o que é isso? Vocês JB? conversaram com o cara, viram todas as possibilidades. Ribeiro Neto, que se diz entendido do assunto, viram todas as possibilidades, mudou um cenário na vida do cara, o cara se atirou nas cordas. Mas é exatamente então, assim, isso. Não é Posso dizer- previsível, a posso vida não é dizer- previsível, posso as dizer, coisas vocês um estão profissional dizendo. de psicologia, nesse momento, ele ia dizer o seguinte: Talvez se tu não. entregar um grande contrato para ele vai se jogar nas cordas. É que, César, Bom, eu não discordo que possa haver isso. Eu só estou dizendo que, assim, ser humano não é tão previsível. Eu não consigo colocar a culpa na contratação do Douglas Costa no Grêmio. A culpa do Douglas Costa é do Douglas Costa de não querer dar certo. Não, isso nós concordamos. Mas isso aí... Ninguém discorda. Mas quem vai contratar pode minimizar Que a eu chance acho que de erro. não era tão previsível assim. Não dá Não, para tá. ler mentes, Meneghetti. Tá bem.
Vamos lá, vamos falar agora sobre Wanderson Tiger Junk. Wanderson, que em breve deve ser anunciado como jogador do Internacional de maneira definitiva. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro, empréstimo junto ao Krasnodar, mas o Inter já estabeleceu todas as situações para comprar o jogador e pagar 4,5 milhões de euros. O anúncio vai sair durante esta semana, Meneghetti. E na sexta-feira, o próprio William Thomas, diretor executivo de futebol do Inter, destacou que serão 3 anos de contrato com um atacante de 27 anos. Fomos pro obelisco ontem, né, Tiger? Perdemos a voz, né? Estamos disfônicos, né, Tiger Junk? Festa no obelisco foi forte ontem, Não, né? ele tá desde O sexta. incrível da voz do Tiger Junk é que ele perdeu a voz do início da escada até o final, porque ele estava falando comigo e tinha... Eu acho que foi ele, Daniel Oliveira, os argentinos aqui. Nós temos. Tem um monte de Na verdade, nós argentino, não temos tem um monte de argentinos. argentino que nasceu aqui em Porto Alegre. Um negócio impressionante, Anderson. Vale investimento, Ribeiro Neto? É claro que vale, né? Não, é que já foi feito, não é? Já foi feito, né? Não, já foi comunicado. É, O Inter já Não, oficializou. não foi feito ainda, né? Não, é que assim, depende, a dívida já está feita, porque o Inter mandou um documento dizendo para eles, estou comunicando que estou comprando o Wanderson. Então, a partir de agora, já gerou um boleto, mas tem que pagar, se não Sabe pagar, vai para a que FIFA. Então, eu a dívida mudei tem. um pouco a minha forma de encarar esse negócio, dado as referências novas. Por que eu estou dizendo isso? Há um ano, vou colocar um ano, tá? Início do ano. Eu jamais admitiria, como eu falei na oportunidade, pagar 4 milhões de euros. Sabe o que é 4 milhões de euros? E não é muito usual. 4,5 milhões, né? E não era usual dos clubes brasileiros fazer esse tipo de investimento. 4,5 milhões. O Flamengo, o Flamengo tem um poder financeiro muito grande e tal. Mas não é usual o Grêmio Internacional. Tanto é que nós cobramos do Grêmio até agora o investimento que fez o Campas, que beira os 4 milhões de dólares, não deu certo, eu digo, mas pô, gastaram uma fortuna. Só que o mercado mudou. Tanto é que o Grêmio está contratando 2 jogadores mais ou menos por esse valor aí. Então as referências mudaram. Então o Wanderson, que era para mim um cara muito caro, virou algo do mercado. Então assim, e ele já provou que ele é bom. Então eu aprovo. Ribeiro, que bacana que tu aprova, mas assim, ó, vamos lá. O negócio que o Internacional fez, e é muito difícil conseguir fazer isso, é o melhor negócio possível. Eu custo a imaginar que exista um negócio de melhor chance de dar certo do que esse. Sabe por quê? Tu descobre um jogador novo no mercado, um jogador que tu consegue trazer, ele joga um ano aqui, tu vê ele aí para aquela nossa situação, no dia a dia, se ele está motivado, se ele tem fome, se ele e aí tu tem a possibilidade de ter o passe fixado, ele explodiu aqui, ele jogou bem pra caramba. Não, o Inter já tem todos o conhecimento sobre ele e aí vai efetivar o negócio. Porque às vezes tu tem que dar o 4,5 milhões sem saber se o cara vai chegar aqui e vai gostar de feijão e arroz. E ele pode chegar e não gostar. O Inter já conhece as virtudes e os defeitos. Porque, por exemplo, ele tem não é defeito, mas só para entender, o Inter acha que ele lesionou muito nessa temporada por conta de ser a primeira vez que ele está jogando no futebol brasileiro, no calendário do futebol brasileiro. Aí alguém vai dizer, mas o Pedro Henrique também, o Depena também. Não, cada corpo é um corpo, cada ser humano é um ser humano. Para o corpo dele, o Inter diagnosticou que tem isso e está tentando trabalhar isso para a próxima temporada. Então o Wanderson... Mas ele é bom jogador. Né? Forte a frase dele, cada corpo é um corpo, cada ser humano é um ser humano. Palmeiras é o Palmeiras. Palmeiras é Palmeiras. Estamos inovando. Mas eu acho muito bom. O Ribeiro disse que entende de psicologia, mas eu ele posso é entender de muito bom Mas o pior é jogador. que ele entende mesmo. Tá? Ele é muito bom jogador, tá? Ele é muito bom jogador. E hoje em dia, que é a grande discussão, hoje em dia, quando tu tem um grande jogador e tu pode, e ele está dentro da tua realidade, tu tem que trazer. Então, me parece que o Inter faz um bom negócio e o Inter começa a temporada com uma equipe pronta, né? 80% do time ficou. O time do Inter está pronto. A única dúvida que eu tenho, por exemplo, é se o que é pronto do Inter é o suficiente para disputar títulos. Vejam a diferença. O Inter termina o campeonato muito bem, em alta, time afirmado, grupo que tem lá as suas carências, é verdade, mas consistente. Só que a dúvida é, isso é suficiente para encarar Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, que tem, evidentemente, uma capacidade financeira muito maior, que também tem grupos qualificadíssimos. É o suficiente? Essa é a grande questão. Ribeiro. Essa é a questão. Talvez, tá aí, JB, o Inter tenha que investir, por exemplo, nas carências que tem como centroavante,
como primeiro volante em jogadores qualificadíssimos para elevar. Aliás, eu vou o perguntar status isso do aqui time. pro Tiger, não tá no script, Paulinho, pelo menos não seria agora. Ô, Tiger, o Inter vai contratar centroavante, Tiger? Vai contratar centroavantes a partir da saída do Brian Romero e vamos lá, da decepção que houve com o Mikael nesse início de pré-temporada. Pô, ô Mikael, pô, tu não te ajuda, cara. Tu tá num spazinho ali no Internacional, um bom salário, passou o ano naquele, né, tentando baixar peso, entrou no jogo contra o Melgar, só entrou em campo, né, uma aposta equivocada do Mano. Uma aposta equivocada do Mano Menezes colocar o Mikael naquele jogo. Tá bem, não tinha o alemão, foi suspenso lá pelo primeiro jogo. Aí entrou uma atuação pífia, constrangedora. Aí o que o presidente Barcelos diz pra todo mundo? Não, agora é o ano do Mikael. Nós já sabíamos que o jogador é pra 2023. Quando a gente... Tá bem, vamos lá, vamos aceitar, né? Não, a gente já sabia, o jogador é pra 2023. E aí o cara já se apresenta fora de forma. Tu sabe qual é o tamanho desse fora de forma dele, JB? Não temos ainda números, Meneghetti, mas me disseram que ele chegou... Assim, ó, qual é a questão do Tiger aí, tá? Uma pessoa conversou com a imprensa no off, no bastidor, estavam todos os repórteres, ela chegou lá para conversar e um repórter perguntou para ele, olha, o Mikael, a gente viu ele na esteira e tal, voltou bem, porque a imprensa ainda não tinha tido o contato mais, né, e o visual, tu pode ir, alguns quilos. O Mikael voltou. A resposta foi essa. Aí. Meio chapolinha. Assim. O Mikael voltou. Não, mas então, ele estava na esteira. Ele voltou. E aí a gente foi mais a fundo e a informação passada pelas pessoas do staff colorado é que ele voltou do mesmo jeito que ele foi de férias. Ou seja, ele até não ganhou muito, mas também não perdeu. E como a gente sabe que nas férias o peso dele ótimo, sabe, tipo, top é 86 quilos. Ele estava aqui com 90. 91, 92, aí baixava para 90. Então, assim, ele estava 90, chegou a chegar, com perdão da redundância, a 88, mas é 89, 90. Então, ele está 3, 4 quilos sempre acima da média. Tá bem. Tá, agora vamos falar dos reforços do Grêmio. Porque o Grêmio deve anunciar mais 4 reforços, além desses que a gente já conhece, né, Meneghetti? Hoje, por exemplo, à tarde, Bruno Vini será apresentado junto com o Everton Galdino. E hoje, por exemplo, chega aqui em Porto Alegre o Carbacho, o Cristaldo, deve chegar amanhã os reforços que a gente já conhece. Além deles, o Grêmio segue no mercado, busca, por exemplo, laterais direitos. E segundo informação do Diogo Rossi, tem uma situação muito bem encaminhada, já acertada, com o João Pedro, ex-lateral do Porto, que passou também pelo Corinthians. Além da lateral direita, o Grêmio foca em outras funções. Desistiu do Gabriel Magalhães, ou melhor, acabou confirmando que não irá mais contratar o Gabriel Magalhães, mas busca, quem sabe, um goleiro nessa lista de 4 nomes que ainda devem vir. César, te animam os nomes especulados? O que o Grêmio está trabalhando, né? O Grêmio está trabalhando aquela mudança de fotografia, Meneghetti, que a gente cita tanto e de alguma maneira o Grêmio está cumprindo com o que prometeu, né? O Grêmio cumpriu, o Grêmio está trazendo... A gente fez até hoje no comentário na rádio, no Atualidades Esportivas, primeira edição, a gente falou muito sobre a mudança de fotografia. O Grêmio hoje chegando um jogador, amanhã chegando outro, e esses 4 reforços citados pelo Tiger, me parecem que muda essa fotografia. Mas sem homens de frente, o status do time não vai mudar. Não adianta tu mudar o lateral direito, o goleiro, o volante. De frente de lado é o Michael. Pois é. E o 9... Vem. Não, mas eu escalei o time aqui. Se contratar o Michael e tiver, por exemplo, o Luizito Soares, tu muda o status do time. Não, é o time. Completamente. É o time. Completamente. Agora, se tu começar a temporada com o Ferreira e Diego Souza era o ataque que caiu. Fala, Ribeiro. Eu tenho uma coisa que tem a ver com o status do time e formação de grupo, mas uma coisa que me preocupa, e até não está no nosso roteiro, mas eu acho que pode dar o link da gente conversar. Vocês notaram que o Grêmio, o clube Grêmio, ele simplesmente não está em nenhum momento preocupado com cancelamento, vou usar a expressão moderna. O Grêmio cancelou os seus jovens goleiros. Com o quê? O Grêmio cancelou os seus jovens goleiros. Queimou.
No velho, Cancelou no velho, é o na da- velha da- palavra. Tu está falando de Breno e Grando? É, Isso. o Grêmio, assim, ó, ele explicitou que precisa de um goleiro titular. E explicitou de tal forma, em nenhum momento de qualquer entrevista dos seus dirigentes, uma vírgula sequer a respeito dos seus goleiros. Tá, o Paulo Que- Calef falou no canal do César Cidade Dias. César Cidade Dias falando de Grêmio. Eu assisti, muito boa entrevista, inclusive. A gente podia trazer o Calef aqui no Donos para bater um papo. Já vai virar vice-arena. Vai virar agora já aqui? tá acertado. Tá. Aí o que acontece é o seguinte, ó, o vice-presidente do Grêmio disse que os dois goleiros estão assediados e que como vão perder um dos goleiros, é bem provável que vai perder, vão atrás de um outro goleiro. Ponto, nova linha. Há uma informação de bastidor que o Renato é quem quer um goleiro experiente. E é isso E é o Grêmio por tá isso buscando. que eles estão indo. Porque assim, se tu pensar o seguinte, ah tá, perde o Grando, perde o Breno, tu bota o Breno, perde o Breno, bota o Grando como titular e sobe o Adriel, que é muito bom goleiro. Ou, tu perde o não é Grando, isso que vai sobe... acontecer. Não, eles não querem os goleiros que estão ali. Eu tenho posição Mateus- firmada sobre isso, desculpa, Ribeiro, e ela é divergente, César. Na minha opinião, o Grêmio não precisa de goleiro, vende o Grando, tá bem, é assediado, como eles estão informando, e fica com o Breno, que é um baita goleiro. Sabe que o Matheus Dávila disse hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição, que eventualmente está sendo apresentado por mim. Sério? Para o Benfica, né? Que ele já Das volta. 11 ao Saudades meio-dia. do Fiquem Benfiquinha. tranquilos, fiquem tranquilos. O Benfica já volta. Que o staff do Breno quer saber o que está acontecendo. Porque senão ele prefere ir embora. E eu entendo. Porque eu, assim, por mais que o cara tenha dito isso, o que se tem dos bastidores é que o Grêmio busca alguém para jogar. O Renato quer um goleiro para jogar. Então, e assim, ó, como é que os dois goleiros estão iniciando a temporada? Sabendo que o clube aí barra treinador, não quer eles para ser titular. Não tem tem, coisas- sabe, é uma coisa meio assintosa demais. Meneghete. Diagnóstico e futebol, vocês sabem que eu sou defensor de categoria de base. Diagnóstico e futebol é um negócio complicado de fazer. Só que às vezes é preciso fazer. E o diagnóstico que se tem no Grêmio, e eu não posso considerar errado, é que faltou um pouco dos goleiros nas temporadas de 21 e 22. Como assim Faltou faltou? muita coisa, né? Faltou, os goleiros, eu sei que faltou um monte de coisa, mas não é à toa que o Grêmio está trocando tudo. Tá, mas faltou o que dos goleiros? Eu acho, por exemplo, Não, eles 2021, falaram, eu acho que os falharam. goleiros emocionalmente sentiram muito o falharam. momento, entendeu? E O Daniel natural. também falhou, Eu o sei. Alisson também Todo- não é um goleiro excepcional para a Todo Copa do mundo, Mundo. Então os todo goleiros mundo, falham, cara. eu sei que falham, só que o Grêmio precisa começar com um goleiro mais afirmado. tem É que uma eu só coisa. não concordo com isso, tá? Aí, assim, César, a gente Tá, mas vê- eu não tô sei querendo que não ser é... certeiro nisso, eu só tô Eu fazendo sei, uma eu sei, avaliação. eu sei que não é necessariamente... Eu sei que não é necessariamente prioridade, mas deixa eu conversar um pouquinho com a galera aqui. Gente, imagina numa empresa que tu tem dezenas de problemas e tu ataca a única coisa que minimamente dá certo, que é o gol. Que é o gol. Ou o Diego Souza. Hã? É isso. Tu tem vários problemas. Cara, nós não temos lateral direito, César. Não tem. Tu Eles estão quer atrás do resumir goleiro. tua tese com não mexe no que tá dando certo, é isso? É quase isso. Não, olha só, os goleiros, todo mundo sabe que os goleiros do Grêmio não são a quinta maravilha do mundo discordo, atualmente. tá? Não, eu gosto deles. Mas houve falhas, o César tá certo. Aconteceram, beleza. Só que assim, tu não é que não tem lateral direito. Simplesmente não tem lateral direito. Não tem. Absolutamente não tem. Atacante de velocidade também não tem, né? O Guilherme, nós não sabemos o que esperar. O Ferreira nunca se sabe se ele vai jogar. Centroavante. Olha, e tá falando um fã do Diego Souza, mas se chegou à conclusão que não tem... Aí tu vai gastar dinheiro Chegamos em em 2020, aqui tu chegou hoje. goleiro, eu não consigo entender, cara. Ataca as tuas prioridades e depois tu pensa no resto. Falar um pouco de Copa do Mundo, debater aqui com vocês. Paulinho, ó, nós temos o vídeo aí, esse vídeo está rodando nas redes sociais, maravilhoso essa edição. Aliás, me contaram quem fez a edição, não sei se é verdadeiro, depois eu quero confirmar isso. Tem o vídeo aí, Paulinho, para rodar? Tem? Então vamos rodar aí, isso é maravilhoso. Não, o vídeo, O botãozinho errado. eu quero o vídeo. Aí. Time sem técnico, time que inventa treinador, que tem uma experiência na função que cabe numa caixa de fósforo de um lado só, que o outro lado fica completamente vazio. Tal. Cara, o Messi já não é mais E o o Messi. Di Maria, O Di Maria, cara, sabe quem é o melhor jogador da Argentina? A chance de acontecer alguma coisa é o Lautaro. A chance de um protagonista que pode levar a Argentina a alguma coisa não é mais o Messi, é o Lautaro. Eu vou dizer,
Gente, esse vídeo está rodando em tudo que é grupo de rede social e nós achamos isso maravilhoso, porque isso mostra o tamanho, a repercussão, a retumbância que tem este programa. Eu vi, por exemplo, isso aí, um dos primeiros que eu vi na rede social do Dunga, o capitão do Tetra, que faz um trabalho maravilhoso de assistência social, grande capita. Bota aí o Instagram, eu vi no Instagram, no feed do Dunga, olha só, bota aí, Paulinho. Tá aí, ó, olha aí, ó. Olha só que legal, tá aí o Donos da Bola, é a primeira postagem do capitão do Tetra, tá ali, ó, Dunga 8 oficial, isso é maravilhoso, obrigado pela audiência, Dunga. Eu até não sei se não foi o Dunga, me falaram que o Dunga é que teria divulgado esse vídeo aí, mas o fato é que ele colocou na rede social, tá o D'Alessandro comentando na rede social do Dunga, negócio maravilhoso isso pra nós, isso faz parte. E sabe o que é curioso? É que a gente faz tese aqui, né, 5 vezes por semana, na Rádio Bandeirantes, nos nossos espaços pessoais também, canal do YouTube, menos o Ribeiro Neto, que no YouTube ele tem uma participação um pouco mais modesta. Vamos melhorar. Mas aí é o seguinte, Mas erra igual eu tô, também. por exemplo, aqui defendendo que o Reinaldo é uma boa contratação do Grêmio. Se o Reinaldo não der certo, vocês podem ter certeza que vai virar meme. Que vão rodar, nós vamos botar, e nós vamos colocar no programa. Nós vamos aqui colocar no programa. Vai rodar no programa aí, ó, o Meneghetti elogiando o Reinaldo. E se o Reinaldo der certo e fizer o gol do título do Grêmio, ou do Campeonato Gaúcho, ou de alguma outra competição, ninguém vai fazer recorte. Isso é só o futebol que permite esse tipo de brincadeira. Muito obrigado a todos vocês que divulgam os Donos da Bola nas suas redes sociais. Capitão, aquele abraço. Se foi o capitão que editou isso aí, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Eu adorei. Não, é isso mesmo. E eu quero dizer para você o seguinte, nós aqui não nos preocupamos com errar. Porque nós temos que dar opinião, não é 24 horas por dia, mas incessantemente, todos os dias, em vários horários. E é óbvio, né, que... e ainda bem que não somos infalíveis. Nós erramos. Eu dou um exemplo, eu e o Baldasso não. Nós erramos com o Wanderson. O Wanderson foi contratado, nós deu um pau na contratação. E ele nos encheu a boca de formiga. Lembra do jogo. Baldasso com o DP, Só tem o seguinte, só que tem o seguinte, nós temos que falar antes, né? Depois é uma barbada, mas nós falamos antes. E quando nós erramos... depois também. E nós mostramos igual. Isso Nós é mostramos igual, maravilhoso. porque Mas nós conseguimos, sem ranço, conviver com a crítica. E eu não vou ter chilique por causa da crítica, né? Eu não vou ter ataque, ter chilique, ficar desconfiado disso, daquilo, não. Olha só, eu queria falar um pouco do jogo, gente. Na minha opinião, a gente já tomou um café ontem de noite, eles tomaram um café de tarde, na minha opinião, foi um dos maiores jogos de história de Copa do Mundo. Eu comparo com alguns jogos, mas eu vou destacar aqui aquela semifinal de 82, França e Alemanha, em que houve um empate no tempo normal. A França, na prorrogação, fez 2 gols, portanto 3-1, e depois a Alemanha conseguiu um empate colocando o Rummenigge, que estava sequelado, não tinha condição de jogar, e levou a vaga para a final nos pênaltis. E teve uma outra semifinal emblemática, esse jogo eu não vi, mas a gente vê, está no YouTube, os compactos, melhores momentos. Alemanha e Itália, 4-3 para a Itália, semifinal da Copa de 70, com 5 gols na prorrogação. 5 gols na prorrogação. Sabe, Beneguete, que eu só não fecho 100% contigo, porque eu separo um pouco de melhor com dramático, emocionante, né? Eu acho que o pacote é muito grande. Mas é isso que torna o jogo de futebol perfeito. bom, né? Eu, por exemplo, acho Brasil e Itália 82 um jogo muito mais significativo. Eu acho que está entre os 10 melhores esse aí. Porque ele foi tecnicamente muito melhor. O jogo de ontem... Os jogos do Brasil com a Holanda, né, em 94 Bom, tem e a 98. 98. O que acontece? É que ontem era uma final de Copa. E aí eu concordo. Em termos Isso de tá no final pacote da de avaliação, Copa, ele foi talvez o mais emocionante de todos. Mas talvez não tenha sido o melhor tecnicamente, por quê? Porque eu acho que eu acho que quando a gente fala que é um dos maiores, a gente está dando a dimensão por ser final de Copa. É isso aí, pode ser. Ontem foi um jogo até os 35 do segundo tempo. E outro completamente diferente depois disso. A Argentina deitou sobre a França. O Scaloni comeu o técnico da França. Didier Deschamps. E o jogo estava morto. O jogo estava morto, liquidado. E mudou, porque o futebol é assim. A relação que eu faço, e eu estava de olho nisso, eu acho que ontem os deuses do futebol fizeram eles olharam para uma grande injustiça e refizeram a relação de um gênio. Aliás, tu tava com essa tese desde o começo da Copa e ninguém recortou o teu acerto, né? Dizendo que a Argentina poderia chegar, né? Pois é, mas tudo bem.
Eu me incomodo com isso, vocês não. Não, mas eu me dou, incomodo. eu acho maravilhoso. Porque só conta minhas derrotas, de vez em quando dá conta as vitórias também, né? Isso a gente conta. Mas Você esse se dedica rapaz que está na tela aí, todas as minhas manifestações dão conta do que o futebol ontem fez com o Lionel Messi. Messi se transforma, a partir da Copa do Mundo, no maior jogador depois de Pelé. Messi consegue, com a Copa do Mundo, com o carimbo da Copa do Mundo, referendar toda a sua campanha, toda a sua história. É um atleta em alto nível há mais de 15 temporadas. 15 temporadas. Os grandes jogadores do Brasil, por exemplo, e é preciso sempre, eu não estou comparando com o Pelé, tá? O Pelé mudou o esporte é um antes e um depois do Pelé, então Pelé não está na discussão. Pelé é maior do que todos, sempre vai ser maior do que todos. Tu acha que o Messi é o Pelé da Argentina? Eu acho que o Messi é o maior jogador da história do futebol, considerando os seres humanos. Tira Pelé, ele é o maior. Tira o Pelé, ele é o maior. Por que eu acho que ele é o maior? Primeiro, ele teve o carimbo da Copa do Mundo. Ele precisava disso. Ele precisava muito disso, porque sempre tinha aquela vírgula sobre o Messi. Se não é o Higuaín, ele seria bicampeão da Não, Copa tudo do bem, Mundo, né? mas, tudo bem. mas Também é quando ele verdade. ganha a Copa do Mundo, tu também conta o vice-campeonato mundial, porque quando tu bota tudo que ele fez, começa a contar. Só Quando que tu ganha Libertadores, até o Gauchão faz. é verdade. Os grandes jogadores da história do futebol, vamos pegar os grandes jogadores. Para mim, o maior jogador brasileiro pós-Pelé é o Ronaldo Nazário. Nenhum jogador teve. A gente pega o próprio Ronaldo, que para mim é um fenômeno, um monstro, um deus sagrado do futebol. O Ronaldo teve problema de lesão, o Ronaldo não conseguiu ter uma carreira O Messi não, Meneghetti. O Messi é um cara que tem a carreira completamente regular e em alto padrão. Romário teve 1000 dificuldades. Pega o próprio Maradona. Quantos anos a carreira do Maradona foi em alto padrão? Não, tá certo. mas é que o Aí tu vai, um gênio do futebol também nosso aqui, Ronaldinho Gaúcho. 5 anos. Quantos anos ele jogou? Em altíssimo nível, 5 anos. Fala, JB. Não, eu só queria colocar uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês leram o L'Equipe hoje. Eu li. Tu leu? Eu li e vi os anúncios, impressionante. L'Equipe é o principal jornal francês. Esportivo, né? Não, mas tu viu a polêmica? Eles querem anular a final. Eu não sei se dá pra rodar aí, Paulinho, no terceiro gol, quando o Messi vai dar o toquinho, os jogadores da Argentina, eles invadiram o gramado, os do banco de reservas, e pelo regulamento, aquele gol tinha que ser anulado. O Atlético Mineiro e o Palmeiras, duas Libertadores atrás. Repete, não captei. Quando, não sei se a gente vai conseguir rodar o lance novamente, mas assim, a bola vem pro Messi, o goleiro defende, aí o Messi dá aquele toquinho e faz o gol. Boleiro aqui, né? Aí faz o gol. Quando o Messi antes dele tocar na bola, os jogadores da Argentina todos invadiram o gramado. Pela regra, teria que anular aquele gol. Na verdade, assim, Ribeiro, não sei se tu chamou, é uma imagem que tem de cima. Ó. Quando a jogada vai no Lautaro, olha os jogadores ali, Ó, os jogadores da Argentina aqui, ó, tem gente que invadiu o gramado, tem 3 jogadores que invadiram. Pela regra, esse gol não valia. Não, o que eu vi me chamou a atenção no L'Equipe são os anúncios de vários patrocinadores saudando o vice-campeonato da França. E aí tem uma foto do Mbappé e uma das páginas assim, rei sem coroa do Mbappé. Eu quero pegar por esse lado. Eles colocaram uma foto ontem, logo depois, no site do L'Equipe, do Jornal da França, botaram uma foto do Mbappé, o Mbappé chorando e tudo mais, e aí lá pelas tantas eles botaram assim, lágrimas fatais. E eu comecei a refletir sobre aquilo. E eu parei e pensei, cara, esse cara fez 4 gols numa Copa. 3 do tempo regulamentar e um de pênalti, que tá, licença poética, que talvez seja mais difícil do que fazer com bola rolando. Ele fez 3 gols e 1 de pênalti e ele não foi campeão. Imagina o que esse cara tá pensando hoje. Agora tem uma coisa, né? O Deschamps não marcou o Messi como o Scaloni marcou o Mbappé, né? Marcação dobrada e tal. O Messi no primeiro tempo... O jogo jogado foi uma grande injustiça. A Argentina deitou sobre a França. Sim. Deitou sobre a Mas aí que tá. Foi o jogo quase Por causa E de um acho que é um cara... ensinamento. Sabe qual foi a minha sensação vendo o jogo de ontem? Que eu achava que antes o Brasil tinha condições de ser campeão. O Brasil não ia suportar a Argentina. E o Brasil não ia suportar a capacidade de reação da França. Se é Brasil e França e a França empata 2-2, a França ganha o jogo na prorrogação. Se a gente pega, por exemplo, o futebol... E o que foi a defesa do... Tu falasse hoje de atualidades, parabéns. A defesa do Martínez, é isso que eu digo. Goleiro de Copa do Mundo, numa final, num jogo decisivo, tem que fazer o que fez aquele goleiro. Aquela bola era dificílima de pegar. Pois é, mas o goleiro que quer ser campeão Ele ganha o jogo, ele ganha o jogo. Ele ganha o jogo ali. Eu acho que ali ele inverte o moral.
Tu tá entendendo? Porque assim, o moral ali tava todo pra França, que tinha buscado o resultado 2 vezes. Aí tá indo pra pênalti. Só que assim, ali naquela defesa, o teu goleiro joga a moral no teu time. Assim como o Messi passa o bastão para Mbappé, que talvez lidere um novo ciclo de grandes jogadores, tal, né? Esse ciclo de Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar está se finalizando. E o Mbappé vai liderar um novo ciclo, vamos ver quem é que vai acompanhar ele. Nós temos um novo bastão que foi passado, né? Higuaín e Agüero passaram para Lautaro Martínez. Isso é uma crítica ao Bob. Não, eu só queria uma simbologia ontem. Gol, rapaz. Só uma simbologia ontem. 2-0, 33 minutos do segundo tempo. O jogo terminou, certo? Principalmente com a força argentina, né? De administrar isso, não é isso, Meneghetti? E aí a gente tem um olé no estádio. Um olé no estádio. 2-0 e começa. Olé! 2 minutos depois o jogo estava empatado. Isso, Meneghetti, assim, rapidamente trazendo para a nossa realidade de seleção brasileira. Isso me mostra o que reforça a convicção que eu tenho e eu gostei que tu repassou isso. Eu não acho que a seleção brasileira fez uma grande Copa. Eu não acho que o Neymar estava no nível deles. Quer dizer que a seleção não presta, que a geração é horrível, que o Neymar não é bom jogador? Não. Só estou dizendo que, na minha modestíssima visão, o nível desses caras está um pouco, olha, e talvez até bastante acima do que nós, como Brasil e Neymar, jogamos nessa Copa. Eu concordo contigo. No caso da França, eu acho que é o nível de qualidade técnica. E no caso da Argentina, é o nível de competitividade. E tu viu a França? A Argentina compete mais que o Brasil. A França tem qualidade técnica. Tu viu a França? É tudo 22, 23. O cara mais velho deles tem 25 anos. O cara vai vir uma geração para ganhar mais 2 Copas, se eles quiserem. Intervalo e na live do YouTube, o guerreiro Taigor Jank, hoje disfônico, comanda as ações. Muchachos, agora nos volvimos a ilusionar. Quero ganhar la terceira. Quero ser campeão mundial. O Taigor Jank, hermano, agora. E o guerreiro tá sem voz, não tem jeito, né? Se passamos no fim de semana. Mas o intervalo da live do YouTube, ele está aqui. Peraí que eu recebi um WhatsApp. Peraí. Então tá. Manda mensagem aí no chat do YouTube que eu vou tentando tocar aqui. Qual é a boa receita, tá? Pra vós, ó. Eu tô aqui com o famigerado spray de própolis, tá? Ó. E aguinha. Ô, Taigor Jank. Fala, JB. Olha aqui, ó. O Rafael Matos diz que é de Campos Novos, fica 8 horas. O Paulo Greve também. Fica 8 horas de ônibus de Porto Alegre. Ele já foi no Beira-Rio recentemente e tiraram fotos contigo, Taigor Jank. Boa! É Campos Novos. Newfields, JB. Newfields. Tem como. Taigor, como tu perdeu a voz? Cara, eu tive um fim de semana... fim de semana atribuído. Tá? Sexta-feira teve a festa de fim de ano aqui da firma. Aí sábado a gente teve alguns compromissos também. Domingo eu tive compromisso também domingo. E aí teve final da Copa do Mundo. E aí o Messi deitou. E aí o pai gritou. Não tem jeito, né? Junto com a mudança de temperatura, tudo isso ferrou o guerreiro. Tudo isso. Tá? Taigor, você torceu pra quem na final? Cara, eu torci bastante pra Argentina, tá? Eu torci bastante pra Argentina mesmo, porque eu sou muito fã do Messi. E, cara, a história mais linda a ser contada seria a Argentina campeã. É isso? Valeu, gente. Beijo. Aí o resultado final da nossa enquete interativa. Você contrataria Luizito Soares para o seu time? Sim. Vale o investimento 27%? Sim, mas reduzindo o salário 30%? Não é mais o mesmo jogador, 43%. Hoje às 7 tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. A gente volta nesta terça ao meio-dia. Ótima segunda-feira a todos vocês. Tchau.